E a próxima também me anima bastante. Ela acabou marcando muito o nosso acampamento, né, o Meu Farol, né? Que a gente possa realmente cantar com bastante empolgação, bastante força, que essas músicas... Nas batalhas o amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Ilumina a noite, eu te seguirei, meu farol. Aonde for, eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei, meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Te pedimos, ilumina e nos guia nesse mar. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei, meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Amém? Que esse Deus que nos guia aonde nós formos, possa nos conduzir todos os dias da nossa vida e também neste momento. Este é um momento especial, nós vamos cantar a terceira música do louvor e durante este louvor, se você tiver o desejo de trazer suas ofertas, os seus dízimos à frente, tem aqui o recipiente, este é um momento da adoração em que você pode também agradecer a Deus através dos dízimos e das ofertas. Enquanto nós vivemos, vamos adorar ao nosso Deus. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terras irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Tu és o Salvador.
Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui e não me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe que sou, Ele sempre me amará. Seja louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Convido a todos que vamos nos ajoelhar nesse momento para louvar a Deus por meio da oração. Pai querido, Pai amável, nosso Deus, louvamos o Teu nome como cantamos nesta última melodia, porque sabemos que o Senhor é nosso Deus poderoso, nosso Deus de amor, o Deus que nos conhece. O Senhor sabe o nosso nome, o Senhor conhece a nossa história. Por isso louvamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor nos guia e nos guarda. Nesse momento chegamos pecadores, mas chegamos a Ti confiando no Seu braço de misericórdia, de amor, pedindo ao Senhor que nos perdoe daquelas impurezas que ainda possam estar no nosso coração. Confiando no Espírito Santo, que estará em nós nesse momento, a partir do perdão que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor nos conduza durante este culto, continuando conosco. Agradecemos muito as bênçãos que o Senhor tem nos dado durante a nossa vida. E com isso nós entregamos também o nosso coração a Ti, assim como fizemos com as ofertas e com os dízimos. Que o Senhor possa tomar a nossa vida, conduzi-la, e que neste culto, Senhor, possamos sair daqui cada vez mais perto do amor de Deus, imitando o caráter de Jesus, para que possamos testemunhar aquelas pessoas que vierem a ter conosco. Conduza-nos, dirija o pastor Marcos, que irá abrir a Tua palavra. Esteja com a banda Terceiro Andar, que irá louvar o Teu nome nesse momento. Também pedimos, em nome de Jesus. Amém. Neto pra aprender quem ser. Ainda não sei se o caminho que achei é aquele que queres que eu vá. Que as idas e vindas me sejam baliza de onde eu quero chegar. Quero ter no viver um motivo, um sentido. Já cansei de fazer das sombras meu destino. Pode até ser que me falte a bem. Só depois que a onda passa, a calmaria vem. Só depois do frio intenso a fruta doce tem. Na canção da minha vida no fim não cheguei. Vezes a rima não sai, mas o acorde
morte eu sei que os joelhos doídos não sejam motivos para um dia eu parar de orar. Só quero saber que quando eu vencer, tu sejas lá para me abraçar. Quero ter no viver um motivo, um sentido. Já cansei de fazer das sombras meu destino. Pode até ser que me falte abrigo, só não pode faltar você. Irie, 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 irie. Pode até ser que me falte abrigo, só não pode faltar você. Yeah, yeah. Alô? Só não pode faltar você e nem eu, né? Você está pronto para ir? Que bom que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor. Que bom que você optou por vir buscar a palavra, buscar o conhecimento. Vocês viram a nova arte aí? Quantos aprovaram a nova arte do Domingo Entre Amigos? Quantos? Levante a mão. Quantos gostaram? Gostaram? Olha aí, parabéns, obrigado. O irmão Carlos, que é o nosso líder de comunicação, que desenvolveu. E o objetivo é que nós estejamos todos os domingos entre amigos. Então, a primeira regra do jogo é que você cumprimente, trate a todos que estiverem aqui na igreja, não só aos domingos, mas sempre, mas de forma especial no domingo, seja amigo, isso é importante. Segundo lugar, traga o amigo, convide o amigo. Nós somos relutantes ou descuidados nesse sentido. Convide amigos para o culto de domingo. Vocês vão ouvir o pastor fazendo esse discurso sempre. Não venha sozinho ao culto de domingo, só se ele não quiser vir. Convidei, mas não veio, então venha. Mas não deixe de convidar, tá bom? Para que nós tenhamos a oportunidade de compartilhar a salvação com aqueles que ainda não conhecem. O culto de domingo é especial para isso, tá bom? E gostaríamos sempre de lembrá-los de que o seu amigo poderá ganhar, sem sorteio algum, essa Bíblia aqui. Basta ele vir 10 vezes ao longo do ano. Não precisa nem ser na sequência. É uma Bíblia bonita, letra grande, é uma borda dourada, uma Bíblia linda, que vai ser do seu amigo. Pensa nele. Ele talvez ainda não tenha essa intimidade com a Bíblia. Por que a gente pede para ele vir 10 vezes? Para ele desenvolver o gosto pela palavra. Quando ele ganha, ele vai saber valorizar. Falou, agora conquistei, ganhei o meu presente. Então, nós temos essa Bíblia comprada já para o seu amigo. Só falta você convidar o seu amigo para estar aqui. Eu não posso levar lá, né? Mas se você trouxer ela aqui, se você trazê-lo, me ajuda aí. Isso. Você trouxer, como que é? Me ajuda? Trouxê-lo? Não, trazê-lo. Não, mas eu quero pôr... Se você trouxer o amigo, vamos por esse caminho, esse português mata, né? Se você trouxer o amigo aqui aos domingos, ele vai ter a oportunidade de ganhar a Bíblia, tá bom? Hoje de manhã nós estivemos aqui orando, tivemos a vigília matinal, a 11ª edição. Oramos por você, porque quando nós nos reunimos de manhã aqui, não é para orar só por nós. A gente vem aqui para orar por toda a igreja. Dizemos que somos o fermento levedando a massa. E se você quiser fazer parte desse fermento, se prepare, logo nós vamos estar divulgando aí a nossa vigília, geralmente é no último domingo do mês, devido às atividades do final de semana passado e anterior, a gente acabou fazendo hoje. Mas é muito gostoso, orar e buscar poder,
e buscar a força. Muito obrigado pela mensagem musical, muito obrigado pelo louvor. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido em nosso meio. Nós vamos, nesse momento, a palavra do Senhor, vamos estudar. Hoje eu quero falar sobre o perigo de fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Existe uma luta dentro de nós, irmãos, é uma guerra que vai nos acompanhar sempre. É a luta entre a minha vontade e a vontade de Deus. A minha vontade se choca com a vontade de Deus. E quando eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, ocorre a vitória espiritual na minha vida. Quando eu abro mão da vontade de Deus para fazer a minha vontade, ocorre a derrota do Evangelho na minha vida. E essa escolha, quem faz sou eu, quem faz é você. Então hoje nós queremos falar sobre isso, o perigo do pecado acariciado, o perigo de ficar guardando alguma coisa que a gente sabe que não é de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, Hebreus 12, 1 e 2. Ele nos aconselha a deixarmos todo o embaraço. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Deixemos todo o embaraço. Esse é o conselho do autor de Hebreus, e nós acreditamos que seja Paulo. Este texto deixa bem claro que aquele que deseja percorrer a carreira para a vida eterna precisa desvencilhar-se ainda neste mundo de todo o embaraço. Quando nós lemos esse texto, nós facilmente conseguimos nos lembrar de um atleta. Você sabe que um maratonista, ele precisa se desvencilhar de todo o embaraço para ter a melhor performance na pista. Você não vai ver um maratonista com excesso de peso, porque além de que, como ele corre bastante, ele gasta energia, acaba perdendo peso, mas o peso em si seria um empecilho para ele ter uma boa performance. Você vai perceber que a camiseta, os shorts que ele usa, é do tecido mais leve possível. Você não vai ver um maratonista também com o cabelo muito comprido, né, esvoaçando enquanto ele está correndo. Se é uma mulher, ou mesmo um homem que tem o cabelo comprido, vai amarrar, vai prender, porque qualquer coisa pode impedir a sua performance. Você já deve ter visto aí nas corridas, vamos nos reportar aí a maratona aí que tem no início do ano, São Silvestre. Sempre tem aquele pessoal oferecendo água ao longo do percurso. E eles precisam se hidratar também. Mas não sei se você já viu, muitas vezes, eles recusam, eles passam, porque o tempo de parar, pegar uma garrafinha, abrir e tomar, pode atrapalhar o avanço deles. Então, eles se hidratam o necessário, eles sabem o que eles precisam, cada um já conhece o seu organismo, mas eles fazem de tudo para que nada impeça o seu desenvolvimento, a sua performance. O tênis tem que ser leve. Tudo é leve. Tudo ele precisa deixar para seguir a sua carreira. É com esse pensamento, tendo em vista as corridas gregas e romanas, é que Paulo escreveu isso. Que nós devemos deixar todo o embaraço que nos rodeia e correr a carreira que nos está proposta. A pergunta é, o que nós precisamos abandonar? Quais são os embaraços que podem estar nos impedindo de crescer, de avançar na carreira que nos está proposta? A inveja, a impureza moral,
a intriga, a ambição, a ganância, são embaraços que os cristãos devem pôr de lado se quiserem correr com êxito a carreira rumo à imortalidade. Tem alguma coisa na minha vida, tem algum hábito, tem alguma prática que possa estar impedindo a minha trajetória, a minha carreira, a minha corrida? Será que tem algo que me conduz ao pecado e que me leva a desonrar a Cristo na minha jornada e que precisa ser posto de lado? Se existe, irmãos, joelhos no chão, confiança em Deus, Ele nos dá a vitória sobre todo e qualquer pecado. Vou fazer agora a menção de alguns textos inspirados, escritos por Ellen White, falando sobre isso. Ela diz assim: a bênção do céu não pode acompanhar qualquer homem em violação dos eternos princípios de justiça. Um pecado acariciado, diz ela, é bastante para promover a degradação do caráter e desviar a outros. Um pecadinho. Se eu conservo na minha vida um pecado, ele é suficiente para fazer com que o meu caráter se degenere e me leve a outros pecados. Atos dos Apóstolos, página 312. Ela diz ainda, no caminho a Cristo: um mau traço de caráter que seja, um só desejo pecaminoso, acariciado persistentemente, acabará neutralizando todo o poder do Evangelho. Basta um pecado que eu acaricie, que eu leve, que eu arraste comigo, que eu não abandone, que eu deixe, mesmo que ninguém saiba. Isso vai tirar todo o poder do Evangelho na minha vida. Toda condescendência pecaminosa, ela continua dizendo, fortalece a aversão da alma para com Deus. Cristo está pronto para libertar-nos do pecado, mas Ele não força a nossa vontade, irmãos. E se pela persistente transgressão a própria vontade estiver inteiramente inclinada para o mal e não desejarmos ser libertos, não querendo aceitar a sua graça, o que você acha que Jesus pode fazer? Se eu quero continuar pecando, quero continuar fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, vocês acham que Cristo vai poder fazer alguma coisa por mim? Nós mesmos nos destruímos, irmãos, pela nossa deliberada rejeição do poder que Deus nos dá para vencer o pecado. E o maior trunfo que o pecado, que Satanás tem, não é a vida daquela pessoa que está lá na sarjeta, não é a vida daquela pessoa que está vendendo o seu corpo lá na esquina, não é a vida daquele camarada que se tornou um dependente químico e vive quase para se destruir nos guetos, aí nos cantos, nas comunidades. Não. O mais poderoso baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do abandonado pecador ou do degradado. É a vida que, ao contrário, parece virtuosa, respeitável e nobre, mas na qual é nutrido um pecado. A vida em que há condescendência com um vício. Para a alma que está lutando intimamente contra alguma gigantesca tentação, tremendo à beira de um abismo, tal exemplo é um dos mais poderosos estímulos para pecar. Maior Discurso de Cristo, página 82. O que nós lemos aqui, irmãos? Que o maior baluarte de Satanás não é aquela vida desgraçada, aquela pessoa que está lá na sarjeta, não. É a vida do pastor, que se diz pastor, que está vestidinho, bonitinho, pregando, e que está acalentando na sua vida particular práticas erradas. É isso que Satanás mais quer. É a vida de um membro de igreja, de um ancião, de um líder que se diz consagrado, mas que vive em promiscuidade, fazendo coisas que desagradam a Deus. É isso que o diabo quer. Porque a pessoa que está lá fora, vendida no pecado, o diabo já sabe que é dela, todo mundo sabe, ninguém espera nada dela. Agora, de um homem que se diz cristão, de uma mulher que se diz consagrada, todos esperam, todos que estão ao seu redor estão vendo as suas atitudes, estão medindo as suas palavras, e quando nós deixamos de representar bem o caráter de Deus diante dessas pessoas, nós
fazemos com que a influência do Evangelho perca sua força. Por isso é que a Bíblia diz, seja quente ou frio, mas não seja morno. Porque se você for quente, você vai influenciar os outros para o bem. Se você for frio, ninguém vai esperar nada de você. Mas se você fica em meio termo, nem lá nem cá, você acaba sendo uma influência negativa. Muitas vezes, ela continua falando, Mensagens aos Jovens, página 24. Muitas vezes nos gabamos de não cometermos alguns erros que vemos que nosso irmão comete. Mas se temos alguns pontos fortes no caráter e apenas um ponto fraco, existe ainda comunhão entre o pecado e a alma. O coração está dividido em seu serviço e diz, um pouco do eu e um pouco de ti. E ela reforça, o Filho de Deus deve esquadrinhar o pecado que tem acariciado e com que tem condescendido e deixar que Deus lhe o extirpe do coração. Precisa vencer aquele único pecado, pois isso não é sem importância aos olhos de Deus. Vejam como ela enfatiza muito isso. E é muito comum a gente ouvir, né? O marido, hoje que é dia da mulher, vamos dar uma trelinha para elas, né? É muito comum a gente ouvir um marido que diz que ama a esposa, que é carinhoso, que procura fazer de tudo para fazê-la feliz, mas que no momento de raiva solta os cachorros, fala um monte de coisa que machuca o coração dela, mais do que se desse um tapa, mais do que se agredisse fisicamente. E depois acha que isso é normal. Isso é normal. Outra pessoa pode dizer, eu posso até cometer algum pecadinho, fazer alguma coisa errada, mas também não seria capaz de fazer o que eu vejo aquele irmão fazendo. Eu tenho lá os meus erros, mas jamais faria o que eu vejo aquele cara fazer. Irmãos, Deus não deixou uma lista de pecados para a gente fazer uma avaliação e chegar à conclusão, eu sou melhor que o outro porque eu não faço aquilo que ele faz. Todo pecado precisa ser afastado. Esse pecadinho aqui não afeta a minha comunhão com Deus, afinal, quem não comete um errinho aqui, um errinho ali, é assim que a gente se desculpa. Eu faço umas coisinhas assim, erradas, mas o que é isso? Todo mundo tem um pecadinho, né? E a gente vai se desculpando. Aquele irmão, o irmão fulano, o que ele vem cometendo é terrível, eu jamais faria isso. Eu tenho lá meu pecadinho, mas não se compara com o que o irmão faz. Irmãos, não temos o direito a fazer isso. Você já ouviu dizer que uma corrente não é mais forte do que o seu elo mais frágil. Uma cadeia não é mais forte que o seu elo mais fraco. Poderíamos considerar a cadeia boa no todo, mas se um elo é fraco, não se pode confiar nela. A obra de vencer deve ser o estudo de toda a alma que entra no reino de Deus. A obra de vencer. Nós temos a obra de vencer o pecado pela graça de Deus. Isso daí não é salvação pelas obras, irmãos. Isso daí é submissão da nossa vida a Deus, pedindo forças dele para vencer o pecado. Não queira vencer o pecado sozinho, você não vai conseguir. Mas não se desculpe pecando sem fazer a sua parte para que o pecado seja vencido. A graça de Deus está à sua disposição. Como ele disse a Paulo, a minha graça te basta. Confia nele e ele vai te dar vitórias. Aquela palavra impaciente que você deixa de vez em quando escapar, que machuca, que fere, ela precisa ser abandonada. Não há desculpas para mantê-la na sua vida. Aquele pensamento impuro, aquela navegadinha por mares perigosos na internet, precisa ser deixado de lado. Aquela leiturinha que você sabe que não te edifica espiritualmente, mas te afasta de Deus e te aproxima de coisas que desonram a Ele, precisa ser deixada de lado. Não fique brincando com o pecado, é um perigo. O pecado é uma bomba relógio, no devido tempo ela vai detonar, ela vai explodir e vai detonar você, caso você esteja acalentando no seu coração. Qualquer pecado acalentado, irmãos, vai ter um resultado terrível, que é a perda da nossa alma.
Portanto, nós precisamos, pela graça de Deus, fazer a parte que nos corresponde. Aí você diz assim, olha, mas é tão difícil. Se o senhor soubesse, pastor, qual que é a minha luta, qual que é o meu pecado, cada um tem o seu. Não fique se sentindo o pior dos pecadores, porque cada pessoa tem o seu calcanhar de Aquiles. Cada um tem a sua fraqueza. Para um é um copo de bebida que não pode ser resistido. Para outro é a promiscuidade, é a satisfação dos desejos sexuais de forma ilícita. Para outros é a ambição, o desejo de ter mais a custo de qualquer coisa, se precisar passar por cima de alguém, se precisar usar alguém, se precisar ficar devendo para alguém, eu vou fazer isso em busca do meu sonho. Eu não sei qual que é o seu pecado, cada um tem o seu, mas cada um tem que vencer o seu pecado. Mensagens aos jovens, página 112, a serva do Senhor diz assim, não vos desanimeis quando o vosso coração vos parecer duro. Todo obstáculo, todo inimigo interno, tão somente aumenta a vossa necessidade de Cristo. Ele veio para remover o coração de pedra e dar-vos um coração de carne. Esperai dele a graça especial para vencer vossas faltas peculiares. Quando assediados pela tentação, resisti firmemente às insinuações do mal, dizei à vossa alma, como poderia eu desonrar ao meu Redentor? Entreguei-me a Cristo, não posso fazer as obras de Satanás. Clamai ao amante Salvador, pedindo-lhe auxílio para sacrificardes cada ídolo e removerdes todo o pecado acariciado. Então, é pela graça, sim, mas eu preciso fazer a minha parte. E outra coisa, não adianta você ficar dizendo, eu vou deixando aos poucos o meu pecado. O pecado tem que ser deixado de uma vez por todas. Ninguém se lisonjeie de que o pecado acariciado há algum tempo pode ser deixado facilmente aos poucos. Não acontece assim, diz Ellen White. Todo pecado acariciado debilita o caráter e fortalece o hábito. A depravação física, mental e moral é a consequência. Podeis arrepender-vos do erro que cometestes e pôr os pés no caminho justo, porém o molde do vosso espírito e a familiaridade com o mal vos tornarão difícil distinguir entre o bem e o mal. Pelos maus hábitos formados, Satanás vos atacará sempre e sempre. Então, se eu desenvolvi um mau hábito na minha vida, Satanás vai me tentar sempre nesse ponto. Como que eu posso, pela graça de Deus, vencer o pecado? Orando e cada dia colocando esse pecado diante do Senhor, dizendo, Senhor, esse é o meu ponto fraco, eu preciso que o Senhor me dê vitórias para esse dia, me ajude. E vou estudar a palavra de Deus, vou orar, vou buscar comunhão com Ele e viver um dia de cada vez. Lembre-se, a vida é uma guerra, cada dia é uma batalha a ser vencida. De batalha em batalha você vence o conflito. É muito perigoso ficarmos brincando com o pecado. Portanto, queridos, o que eu e você precisamos fazer agora é buscar o poder de Deus, a força que está à nossa disposição. Leia comigo Provérbios capítulo 5, versículo 22. Provérbios 5, 22. É assim que Satanás nos destrói. Quando eu leio esse texto, eu lembro de Sansão, que ficou brincando com o pecado, né? Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O que nos detém na nossa jornada cristã? As cordas do pecado, as garras do pecado. Por isso nós precisamos cada dia confessar o nosso pecado a Jesus. Não nos apresentarmos diante de Deus como autossuficientes e capazes de vencermos as nossas fraquezas, mas reconhecermos que não somos ninguém sem Ele e pedirmos, suplicarmos com fé, com confiança, sua força para vencermos o pecado. E Deus vai estar nos dando o poder para vencermos. Jesus nos fala que nós temos todos os motivos para sermos vitoriosos. A Bíblia nos diz isto.
através do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, me ajudem lá. Ezequiel 36, 26. Deus nos promete um coração novo. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Todos os dias eu preciso pedir ao grande cardiologista, ao grande cirurgião cardíaco, que tire o meu coração de pedra e me dê um coração de carne. Jesus disse que Ele é a videira e nós somos as varas. Quem permanece nele, esse dá muito fruto, porque sem Ele nada podemos fazer. João 15, verso 5, passado para a terceira pessoa. Queridos, não vamos desistir. Eu sei que eu falei para você, porque eu falei para mim também. Porque todos nós somos pecadores e todos carecemos da graça de Deus. Você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você. E pelo fato de sermos cristãos, temos uma responsabilidade a mais. Satanás fará de tudo para que a gente mostre uma coisa que a gente não é. E Deus não olha o exterior, Ele olha o coração. Deus não olha aquilo que você demonstra ser, mas aquilo que de fato você é. O fato de ser pecador não assusta a Deus. Ele te ama e Ele mandou o seu Filho para morrer por você e por mim, mesmo sabendo que você é pecador. Agora, o fato de nos acomodarmos ao pecado, tendo a graça de Deus à nossa disposição, tendo o sangue de Jesus para nos lavar e nos purificar de todo o pecado, isso sim causa estranheza ao coração de Deus. Eu e você somos pecadores, não temos nada a oferecer a Ele a não ser esse coração, cheio de falhas, cheios de defeitos, mas a gente não pode se conformar com isto. Lembremos que qualquer pecado pode impedir que o nosso caráter seja desenvolvido. Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser abandonado? É a cobiça, é a ambição, é o desejo insaciável por ganhos, mesmo que seja de forma ilícita. Submeta esse desejo ao nosso grande Deus. Tem uma mágoa, um ressentimento, um rancor, um sentimento ruim em relação a alguma pessoa, você está deixando de conversar com alguém por causa de sentimentos que não nascem no coração de Deus, por falta de humildade da sua parte, coloque isso diante de Deus, peça força e vá em busca da pessoa com quem você está com relações cortadas, porque isso não é de Deus. Tem algum desejo impuro de satisfação sexual que você sabe que não condiz com a vontade de Deus, seja um pecado oculto, que Deus te dê força, Ele está à tua disposição, submeta seus desejos carnais à vontade de Deus e peça que o teu espírito seja fortalecido para que a carne não vença você. E pelo poder de Cristo você será vitorioso, Ele te dará poder. Eu não sei qual que é a tua fraqueza, não sei qual que é o seu pecado, como você não sabe qual é o meu calcanhar de Aquiles. Mas Deus sabe e Satanás também sabe. Satanás vai sempre tentá-lo. E Deus estará sempre à disposição para ajudá-lo a vencer o seu pecado, a sua fraqueza. Que Deus te dê forças, que Deus te dê poder e que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós sejamos vitoriosos. Não lute sozinho. Não fique tentando vencer o pecado sozinho, porque você não vai conseguir. Isso só é vencido com muita oração, com muita confiança em Deus, com muita submissão à sua vontade. Que a graça de Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Que você se banhe nela nesse dia, nessa noite, em todos os dias da sua vida. Que você confie, não desista, não desanime, porque Cristo venceu o mundo e Ele te dá a vitória. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então que tenhamos a certeza da vitória e vamos em frente, porque a vitória vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém.
A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Vamos nos levantar para a oração final. Deus querido, sabemos que sozinhos não podemos vencer nenhum pecado, mas também sabemos que a Tua graça é infinita e poderosa para nos dar a vitória. Então, se estamos brincando com o pecado, é porque não estamos confiando na Tua graça como deveríamos. Ensina-nos a confiarmos inteiramente no poder que vem do Senhor.
Ajuda-nos, ó Pai, a nos desvencilharmos de todo embaraço, de tudo aquilo que possa estar impedindo a nossa trajetória, a nossa corrida espiritual. Nós não temos tempo a perder, estamos muito próximos da reta final. E o inimigo está fazendo de tudo para nos distrair, para fazer com que a gente fique brincando e a gente não chegue à vitória. Mas o Senhor já nos garantiu essa vitória ao mandar o seu Filho para morrer por nós. Lançamos mão pela fé da graça e do poder que Ele tem à nossa disposição. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos ajude a sermos vitoriosos, porque sozinhos nada podemos fazer. Confiamos a nossa vida ao Senhor. Pedimos que nesta nova semana nossos passos sejam conduzidos, sejam dirigidos por Ti. Que o Senhor esteja com todos os membros de nossa igreja, com os nossos amigos, que iremos convidar para os próximos domingos para estar aqui ouvindo a Tua palavra e crescendo na comunhão contigo também. Que a Tua paz esteja conosco cada dia, em nome de Jesus te oramos.